Atenção, temos boas notícias sobre o pagamento dos precatórios. O governo vai ao STF pedir para mudar uma regra de pagamento e ele quer pagar o precatório imediatamente. Primeiro de tudo, você já pode até ter visto essa notícia, mas agora você vai ver com esse contexto jurídico ao lado. Porque o que acontece, pessoal? O precatório, ele já é uma dívida da União. Então, precatório derivado de ações previdenciárias contra o INSS. O INSS é uma autarquia federal, ele não tem autonomia financeira, ou seja, você ganha um processo contra o INSS, você não vai lá pedir para penhorar o computador do INSS para ir para leilão e pagar sua dívida, por exemplo. Você não vai e pede para confiscar contas do INSS, não é assim. Você ganha um processo contra o INSS e você vai ter uma ordem de pagamento. Você vai ter ou um RPV, requisição de pequeno valor. As RPVs, até 60 salários mínimos, tá tranquilo, pessoal. É pago todos os meses, tem novos lotes de pagamento e não entrou no teto dos precatórios, tá tranquilo. Tá pagando a rodo. Agora, o problema é quem tem valores acima de 60 salários mínimos. Aí tudo bem, existe a prioridade processual, existe a prioridade do idoso, existe também prioridade para doença grave, tudo bem. Só que todas essas prioridades esbarram no teto dos precatórios. Então, por exemplo, tem lá um limite, ó, precatório inscrito até 2 de abril, você já recebe no ano seguinte. Precatório inscrito até 31 de dezembro, você não recebe no ano seguinte, você só recebe dali 2 anos. Tudo bem, esse é o prazo mesmo que está na Constituição. Tá bom, tem que esperar, tem que esperar. O problema é que você vai, espera esse prazo, e aí chega na sua hora de receber, você recebe a informação do seu advogado, fala, opa, a gente ficou fora da lista de pagamentos. Aí você fala, não é possível, eu já estou esperando aqui faz 2 anos. Pois é, você esperou o prazo determinado pela Constituição, mas se tiver um pagamento que esbarrou no teto dos precatórios, vai ter que esperar mais um ano. Tanto é que este ano, 2023, ainda teve precatório de 2021 sendo pago. E em 2024, os dados já mostram que apenas 30% dos precatórios serão pagos na data correta. Por quê? Porque todo o resto do dinheiro vai ser usado para pagar os precatórios que já estão atrasados dos anos anteriores. Ou seja, tá virando uma bola de neve. E aí você pensa, poxa, esse governo, ele quer pagar então os precatórios, ele quer ajudar os aposentados. Pessoal, eu não falo de política, você pode ter a interpretação que você quiser. Mas o que realmente acontece, pessoal, é que o precatório, ele sofre a correção monetária e juros, pessoal. É isso mesmo. Então, cada ano que a União deixa de pagar, isso poderia ser presidente A ou presidente B, qualquer presidente, tá? Eu tô falando da União, governo federal como um todo, ele acaba pagando correção monetária e juros, ou seja, ele vai ter que corrigir o seu dinheiro na inflação e ainda vai te dar uns juros sobre isso. Então, a gente está vendo aí, né? Você tem, vamos supor, 100 mil reais para receber e você esperando toda essa regra que eu te falei até 2 de abril ou então até 31 de dezembro, mesmo esperando toda essa regra, você ia lá, ia receber, chegou lá, não está na lista de pagamento, vai ter que esperar o ano seguinte. Aí o que acontece? 100 mil reais para receber, daqui um ano, 100 mil reais não compra o mesmo tanto, né? A gente está vendo a inflação, mesmo que esteja um pouquinho mais baixa, mas ela existe. Então, um ano depois, você vai ter que receber uns 110 mil reais, mais ou menos, depende da variação da inflação e dos juros. Mas mais ou menos, só para você ter uma ideia. Então, opa, 10 mil reais a mais. Mas, claro que é o mesmo poder de compra, né? Mas é uma dívida a mais para o governo. Então, quanto mais demora esse precatório para ser pago, isso prejudica, primeiro, o aposentado, que tanto precisa desse dinheiro,
Por quê? Porque você já esperou o tempo do processo, você já esperou entrar na lista de pagamento, então você não pode esperar mais. E o segundo prejudicado é o próprio orçamento público, né? A União. Aí, pessoal, outra coisa para você abrir o olho. Muita gente acha, né? Ah, esse dinheiro é do presidente. Pessoal, dinheiro público é nosso, tá? O Poder Executivo, ele faz a gestão do orçamento público e das políticas públicas. Mas a gente não pode esquecer que esse dinheiro é nosso. Então, quando o INSS entra com um recurso só para atrasar, um recurso que não discute mais nada, que não deveria nem estar entrando, seja no STF ou seja dentro do seu processo, isso é dinheiro público que nós estamos pagando. Quando os precatórios começam a atrasar e tem que pagar correção monetária e juros, somos nós que estamos pagando essa conta, tá? Então, não vamos esquecer isso aí, pessoal. O dinheiro é nosso. Ok, doutor, agora eu entendi. Mas assim, o que realmente tem chance disso ser aprovado, de ir para frente? Bom, o governo desistiu então de regulamentar esse uso de precatórios para moeda de troca em outorgas e concessões e pediu que o STF classifique parte do montante como despesa financeira, o que retira uma parcela do montante dos limites de despesa e da meta de resultado primário da União. Então, uma decisão favorável vai permitir à União quitar imediatamente 95 bilhões de reais de estoque de precatórios e também regularizar os próximos. Então, por exemplo, você ganhou seu processo contra o INSS, já está na lista, já está na fila, né? Vai receber em dia, vai ter que esperar esse prazo. Esse prazo que eu falei, pessoal, ele não está em discussão. Até 2 de abril recebe já no ano seguinte e de 3 de abril até 31 de dezembro recebe só no outro ano. Esse não está sendo discutido, esse prazo. O problema é que esse prazo estava sendo desrespeitado, né? Está sendo. E aí a AGU, a Advocacia Geral da União, acatou os argumentos do Ministério da Fazenda e também já entrou no STF. Ela solicitou julgamento com urgência, pessoal. Aí a AGU quer urgência, né? Quando é para defender o INSS, aí quer atrasar o pagamento dos aposentados. Aí agora quer urgência. Mas tudo bem. Esse aqui não dá para criticar, porque é bom, pessoal. É bom. É liberar o pagamento do aposentado, é quitar precatório, é menos dívida pública de juros que a gente tem que ficar pagando, pessoal. Porque assim, o precatório, ele é uma dívida que já não tem mais discussão, já não tem mais recurso, vocês estão entendendo? Já perdeu o processo, já transitou em julgado, então já não tem mais discussão, então tem que pagar, paga logo. Primeiro, igual eu falei, para o aposentado, e segundo, para a gente não ter que ficar pagando juros e correção monetária, pessoal. 95 bilhões de reais aí separados para o pagamento. E isso também vai retirar o pagamento dos estoques dos limites de despesa da União, então vai estar liberado imediatamente. E a Fazenda também pede que o Supremo permita a retirada desse montante do resultado primário em 2024, ano o qual o governo quer zerar o déficit das contas públicas. Então, essa flexibilização é necessária, tendo em vista a excepcionalidade do evento. E aí, olha aí, pessoal, o Ministério da Fazenda emitiu uma nota técnica falando o seguinte: o pagamento imediato do estoque de precatórios expedidos e não pagos por meio da abertura de crédito extraordinário cria condições para a regularização dos pagamentos, sem comprometer o planejamento orçamentário em curso. Então, olha que bacana, pessoal. Realmente, aí sim, aí beleza. E eu, sinceramente, não estou falando de presidente A ou presidente B, mas eu estou falando dessa postura de pagar. Isso é bom, pessoal. Isso é bom, tá? Igual eu falei, vai ficar pagando juros, ficar pagando correção monetária e ficar atrasando do lado do aposentado, não tem como ser bom, né? Aí, outra coisa que você se pergunta, tá, doutor, mas a revisão da vida toda, né? Ela não tá suspensa? Como é que tá isso aí? Bom, pessoal, esses precatórios que estão atrasados são de pessoas que já venceram o processo, já tiveram sentenças e trânsitos em julgado, tá? Então, outra coisa que pode... Só que assim, eu não vendo ilusão aqui,
a grande massa, a maioria dos aposentados que entraram com a revisão da vida toda ainda estão aguardando esse pagamento, tá? Então, não tô vendendo ilusão aqui, eu tô falando a verdade. E boa parte também desses precatórios é derivado de outros processos contra o INSS, porque existem mais de 15 revisões possíveis, a depender do caso, né? Não quer dizer que é para todo mundo, mas existem mais de 15 revisões, pessoal. Então, a revisão da sentença trabalhista, você que já ganhou algum processo do trabalho, saiba que os sistemas não são interligados, você tem que entrar com ação pedindo essa averbação e reconhecimento correto. Isso pode te enquadrar em outra regra. Você que trabalhou com insalubridade, periculosidade, você viu lá no CNIS, só que o INSS contou esse tempo de 1 para 1, sem o fator de conversão. Isso também pode melhorar o seu benefício, pode te enquadrar em outra regra. Revisão do teto, revisão do IRSM, revisão do buraco verde, do buraco negro. Então, assim, são muitas revisões, eu faço vídeo sobre isso, mas aí você vê que tem muita revisão que não precisa esperar o STF. E aí você tem o WhatsApp oficial aqui do nosso escritório, 44998683378. Por quê? Mesmo que você tenha entrado com revisão da vida toda com outro advogado, show de bola, continua com ele, tranquilinho, não tem problema nenhum. Mas aí você tem todas essas outras revisões, caso não tenha sido lhe oferecido esse serviço, tá certo, pessoal? Então, e claro, uma revisão não vai atrapalhar a outra. Por quê? Vamos supor, doutor, eu já entrei com a revisão da vida toda. É só avisar a gente aqui no WhatsApp, né, que a gente já vai trabalhar tudo já considerando essa revisão. Então, quando sair a sua revisão, vai melhorar mais ainda. Olha que bacana. São muitas regras que o INSS descumpriu e a gente vai batendo em cima de todas elas. Inclusive, várias não precisam esperar STF e STJ. É cumprir os requisitos, é comprovar da forma correta e partir pro abraço. Tá certo, pessoal? Então, entre em contato no WhatsApp. É um serviço pago, né? Obviamente, um dos maiores escritórios do país, você está contratando alguém que realmente está atuando em Brasília, mas aí, pelo menos, pessoal, você tem a certeza de mais de 11 anos de advocacia na prática, sem nenhuma reclamação ou advertência na OAB. Ou então, procure um advogado de sua confiança, show de bola. E se você quer saber mais sobre essas outras revisões, vai comentando aqui que eu vou fazendo mais vídeo. Aí eu vou te dando conteúdo, você também vai vendo se tem direito ou não tem direito, e aí você já vai tendo mais informação ainda, tá certo, pessoal? Eu quero te ajudar. Então, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui e vamos juntos!